ótimo apresentador, dispensa, né, introduções. Acho que todo mundo aqui, se não foi aluno do Toninho, com certeza sabe quem é o Toninho, mas não poderia quebrar o protocolo, né, mestre? O professor Antônio Eduardo Clark Pérez, ou Toninho Pérez, como gosta de ser chamado, né, é engenheiro metalurgista pela UFMG. Eu vou suprimir as datas, tá, Toninho? Tem pós-graduação, doutorado pela UBC, é professor emérito pela UFMG, pesquisador do CNPq 1A, orientador de mais de 138 orientações, incluindo mestrado e doutorado, e autor de mais de 400 artigos em periódicos e anais de evento. Toninho, é uma honra ter você aqui conosco, né? Muito obrigado mesmo por ter vindo. Fique à vontade. Bom dia. Nós estamos tendo esse maravilhoso congresso em que vão aparecer muitas novidades. Eu vou fazer diferente. Eu vou contar um pouco de como chegou-se nesse ponto que a gente está hoje. Esses aí são os meus orientadores. George Pauling foi meu orientador de doutorado e Ian Leia foi orientador do George Pauling. Em 1986, o Leia aposentou e mostrou vontade de vir ao Brasil. Então, nós resolvemos fazer um workshop, Universidade de British Columbia, UFMG, que contou com apoio das empresas de Araxá, foi no Grande Hotel de Araxá, tendo como expositores Leia, Pauling, Els Coelho, que foi o primeiro PhD desse grupo, eu fui o segundo, e o Paulo Brandão foi o terceiro. E esse workshop nós tivemos como convidados colaboradores das empresas, professor das universidades, o Laurindo, que está aqui hoje, era criança ainda, estava participando lá, e tivemos pessoas de outras empresas, e demonstrou muito interesse, particularmente em um jovem engenheiro, que foi o Rogério Contato. Isso fez com que eu fosse convidado para um treinamento em company na Ara Fértil, em 1988. As coisas andavam um pouquinho devagar. E depois houve o programa de pós-graduação USP, Empresa de Fosfato, 1993-94, com as aulas dadas também em Araxá, coordenado pelo professor Damasceno. E daí surgiram consultorias para mim na Ara Fértil, Fosfértil e Bung. Saudade dos tempos da Bung. Então, essas orientações em ordem cronológica, mestrado e doutorado, tendo a ver com, diretamente ou indiretamente, com fosfato. A primeira foi do Paulo Viana, meu primeiro orientado de mestrado, em 1981. Ele estudou a dispersão e depressão de dolomita. Esse problema está aí até hoje para todos os minérios que têm dolomita. A segunda foi a Ruth Reis, que conseguiu desvendar a aplicação desses amidos de milho que a gente chamava de não convencionais, GRITs, fubá, substituindo o amido da Refinações de Milho Brasil, que era, na realidade, a maisena. E isso quebrou um monopólio cruel da Refinações de Milho Brasil. E o título aí é para minério de ferro, mas aplicou também para fosfato. O terceiro foi o Laurindo, que era engenheiro de Jacupiranga, lá em Jacupiranga, e naquele tempo a gente recebia as receitas, o pessoal recebia as receitas dos reagentes, e o Laurindo, com sua mente inquisitiva e grande inteligência, ele resolveu tentar desvendar aqueles reagentes, por que estava usando amido de milho, por que não usar goma guar, como era usado em outros países. Então, foi uma dissertação que trouxe uma contribuição muito grande. Em seguida, foi a Rosa,
Rosa Malena, que estudou novos coletores para flotação fosfática de minério fosfático em Tapira. O minério de Tapira era flotado o minério todo de uma vez. Aí descobriu-se que seria melhor dividir em 2 circuitos, e um desses circuitos foi necessário combinar os ácidos graxos com coletores sintéticos. E essa dissertação da Rosa abriu o caminho para o uso de sulfosuccinato e sulfosuccinato em escala industrial. Depois veio o Cláudio Lúcio Lopes Pinto, que também resolveu desvendar um pouco o amido. O que é amido? Amido tem amilose e amilopectina. Então, ele estudou para diferentes minerais, inclusive calcita e apatita, o efeito do amido e dos seus componentes individualmente. E, por enquanto, as preocupações estavam sendo com o coletor. E o pessoal talvez se esquecia, até como o mesmo reagente que fazia o papel de coletor fazia também o papel de espumante, surgiu a necessidade de estudar o efeito do amido sobre as espumas de flotação. E esse trabalho do Igor, inclusive, ajudou a resolver um problema seríssimo que aconteceu em Tapira, algum tempo depois, em que começou uma espumação maluca, que o concentrado lá no espessador de concentrado dava espuma de 3 metros de altura, ele caminhava 200 quilômetros por mineroduto até Uberaba e chegava lá espumando ainda. E quem espumou foram os órgãos ambientais e queriam fechar a operação. Aí começou um trio de engenheiros da Arafértil, e o Mattioli defendeu antes dos outros. O trabalho dele, os outros, foi ligados à concentração, a parte de fragmentação e a parte de flotação, e o Mattioli foi analisar depois como que a mineralogia afetava a produção de ácido fosfórico e fertilizante. Então, lá dentro da cadeia produtiva de fertilizante, ele foi numa etapa que era muito pouco estudada. Aí vieram esses 2 amigos aí, o Zé Ronaldo e o João Batista, que foi uma época que o Brasil estava querendo fazer reator, depois dos 2 que não deram muito certo, e o Brasil tinha tório, mas não tinha, descobriram que tinha urânio só lá no Ceará, em Itataia, e esse trabalho dos 2, um foi sequência do outro, foram realizados no hoje CDTN, Centro de Pesquisa e Tecnologia Mineral, e eles foram responsáveis pela entrada da flotação em coluna no Brasil. Eles montaram, eu trouxe o desenho da flotação em coluna lá do Canadá, e ela foi montada, a coluna lá, só que eles não quiseram me contar como é que era o Sparger, o aerador. E uma curiosidade, o primeiro Sparger, na primeira coluna piloto que teve no Brasil, foi a peça de vidro sinterizado de um tubo de Hellman quebrado que eles acharam lá e colocaram na coluna. E o Rei Júnior foi trabalhar em Araputanga, na mineração Manati, que era do grupo BP, e ele implantou lá as primeiras colunas industriais. A história fala que as primeiras colunas industriais foram na Samarco e, na realidade, foram lá na mineração Manati. Aí surgiu o trio de ouro da Arafértil. Por ordem de defesa, o Rogério, estudando separação de barita, depois ele vai aparecer de novo no doutorado com flotação de barita.
eu nunca entendi direito por que lá na Fértil podia falar só de flotação de barita. Os trabalhos foram muito além de flotação de barita, mas tinha uma ordem superior lá que só podia publicar falando de barita, saíram nas dissertações. Tudo bem. No intervalo entre eles, apareceu o Rodrigo Albuquerque, também mexendo com barita, lá no CDTN. Mas aí a preocupação dele foi testar diferentes depressores para barita, e o interessante é que sempre se considerava que dos componentes do amido, a amilose é que era a menos efetiva. E, no caso lá do estudo do Rodrigo, a amilose foi que deu o melhor resultado. Agora, se a gente está mexendo vai mexer no circuito de flotação, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que acertar o circuito de moagem e remoagem. E foi o que foi feito pelo Cláudio Fernandes. Marcelo Tavares já fez um sorriso lá da importância da moagem, da remoagem. E aí, na sequência, apareceu o Mattioli, o Zé Ronaldo, e, no fim, nós partimos para doutorado. Apareceu o Rogério, já novamente com barita, mas esses resultados eles causaram uma mudança drástica na instalação de preparação de reagente. Eles possibilitaram a recirculação de água na usina de beneficiamento da área fértil. Falar em recuperação, 100% de recuperação de água em flotação de fosfato era o negócio mais absurdo, que ninguém acreditava que pudesse acontecer. E esses resultados vieram de uma coluna embatelada, depois coluna piloto de várias dimensões, e os resultados foram a separação de 66 células mecânicas por 6 colunas de flotação. Esse slide feio aí é porque ele foi escaneado do trabalho que foi publicado num dos magníficos congressos do professor Patrick Zhang, e eles mostram esse circuito aí, ó. Tem circuito Hofer, outro Hofer para fino, Hofer Scarge, enfim, 18 circuitos, 66 células. Virou 5 circuitos, 6 células de flotação. Doutorado. A Rízia, aluna de doutorado, fez esse estudo sobre a caracterização e estudos fundamentais com os minerais. A gente conseguiu, com a geologia lá da área fértil, individualizar os minerais para estudar o efeito de cada um. E os resultados não foram muito bons assim. Para aquela época, a conclusão desse resultado é que dava para produzir alguma coisa, mas tinha que blendar com minério de melhor qualidade. Depois veio o grande Luiz Antônio, que fez a caracterização tecnológica do minério fosfático de Salito Patrocínio. Estava tudo pronto para entrar em operação, eu não sei por que até hoje não entrou. E ele teve um apoio muito grande do pessoal técnico lá da Fosfato na época e conseguiu fazer a maior tese que eu orientei. Ficou só em 600 páginas, porque eu briguei com ele. Depois veio a Michele, que é a que está com dengue, que estudou mais uma vez o eterno problema do sílico carbonatado. Testou depressores, tal, conseguiu alguns resultados interessantes. Depois veio o Denilson, que ele vai contar a história dele. Foi o primeiro a usar óleos vegetais amazônicos, 2012, o pioneiro. Isso gerou também outras publicações,
outras teses. Também a minha querida Helenice, que estudou aí o amido de sorgo, ela também vai contar de viva voz o que ela fez. Mais recentemente, nós tivemos o Leandro, que, nesses estudos fundamentais, ele usou também coletores amazônicos. Professor do Cefet de Araxá. E, para concluir, nós tivemos mais uma menina lá da cria lá da Universidade de Marabá, Universidade Federal Sul-Sudeste, em que foi uma nova linha de pesquisa que a gente criou lá, de parceria com químicos no desenvolvimento de reagentes. Muito bem. A conclusão. A conclusão é que a interação empresa-universidade, envolvendo pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado, é viável e traz benefício para todas as partes. Tem gente que não acredita nisso. Eu acho que eu posso ter ajudado um pouquinho a tirar essa descrença. Meus agradecimentos, tudo que sai do PPG, do nosso curso de pós-graduação, tem que ter esse agradecimento à CAPES, CNPq, FAPEMIG, que apoiam o curso de pós-graduação. Meu agradecimento de coração aos meus orientados de mestrado e doutorado, incluindo alguns aqui presentes, que são a razão da minha vida profissional. Um agradecimento muito forte também aos técnicos, sem os quais esses trabalhos não teriam sido executados, aqui representados pelo Reinaldo, da Arafértil, Sebastião Eduardo, da Fosfert, podia ter sido o Luciano também, mas eu escolhi cada um, a Hilda, da UFMG. Quando a gente está falando em pós-graduação, a gente lembra muito do pessoal de laboratório, dos alunos, do orientador, etc. E o pessoal administrativo, sem o pessoal administrativo não existiria a pós-graduação. Então, a nossa secretária Cida representa esse segmento importante. Ao André, Helenice e equipe, por essa maravilha que está sendo o CBFOS, e já que está provado que vai continuar. E, infelizmente, com o coração partido, a minha última fala é agradecimento em memória ao Paulo Brandão, meu parceiro por 60 anos. Descanse em paz, meu amigo. Obrigado. Toninho, muito obrigado pela apresentação. Não tinha como a gente passar sem falar de Paulo Brandão, né? E o CBFOS também não vai nunca esquecer das pessoas que passaram e que marcaram. Como é o primeiro, a gente não conseguia ver o passado, né? Os artigos apresentados antes. Mas nós gostaríamos muito que, a partir da segunda edição, que a gente premiasse os melhores trabalhos da edição anterior, tá? Então é com muito carinho que a gente vai criar o prêmio Paulo Brandão para o melhor trabalho na área de caracterização tecnológica de fosfatos apresentados no evento anterior. Então, em 2026, daqui de dentro, né, a partir de agora, das próximas apresentações, o melhor trabalho será laureado com o prêmio Paulo Brandão. Tá? Não, mas nós não estamos com pressa no prêmio Toninho, né? Não estamos com pressa, tá? Pessoal, uma salva de palmas então para o Brandão e para o Toninho, por favor. Just happened.